Seja sempre glorificado. Irmãos, eu já tinha feito um vídeo, mas ficou muito longo e eu sei que eu vou tentar simplificar, mas é uma coisa que é um pouco difícil. Se esse ficar um pouquinho longo, por favor, assiste até o fim, que eu vou falar um assunto sobre a congregação cristã no Brasil, que eu não vou falar mal, certo, irmãos? Mas vou falar uma realidade e vou falar também sobre alguns assuntos concernentes às almas que Deus está me dando de evangelizar e que muitos já pediram batismo. Irmãos, primeiro eu quero ler uma palavra que está escrito no capítulo 15 do Evangelho de João, somente o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, rapidamente eu vou querer explicar para os irmãos o seguinte. Eu pertenci à congregação cristã, muitos sabem. Não tenho nada contra esta denominação, mas ela já não serve mais para mim, porque eu também já não sirvo mais para ela. Por um motivo que eu passei por uma enfermidade, e essa enfermidade gerou comentários, e embora eu tivesse, irmãos, não estivesse em consciência plena, quando falei com o ancião, então ele deveria de aguardar para poder julgar a minha causa numa reunião ministerial, conforme consta, irmãos, conforme consta no estatuto, enfim, e consta na palavra de Deus, né? Que para julgar um servo do ministério tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Porém, irmão, como eu fiz uma carta de renúncia inconsciente, por que eu fiz inconsciente? Porque eu tinha um laudo, tenho até hoje, de um psiquiatra, que eu não podia assinar nenhum documento, e assinei aquele documento, e aquele documento então perante a justiça, eu conversei com um advogado, aquele documento não teria valor nenhum, eu teria que esperar melhorar, ter alta, para então depois ser julgado, ou ter feito a carta, aí sim. Mas, irmão, eu estava totalmente com problemas psicológicos, graças a Deus hoje só me resta a depressão que ficou em mim, mas trabalhei muito na obra, viajei muito na obra, que são pessoas, não viajava por causa de placas, tanto é que os irmãos não podem dizer, como falaram num comentário aí, que a congregação cortou as minhas asas porque agora eu não posso mais viajar. O irmão está equivocado, porque eu nunca viajei com dinheiro de coleta, irmão. Eu fazia empréstimos nos bancos, inclusive fiquei até devendo uma vez para um servo de Deus, de uma agência, e depois, graças a Deus, paguei, quitei a minha dívida, não devo mais nada, certo, irmão? Então esse irmão que fez esse comentário é uma pessoa que não sabe o que está falando e está inventando na cabeça dele. E até eu disse para ele que se ele continuasse colocando comentários desse jeito, não é porque nós somos crentes que nós não podemos usar a justiça. Muito pelo contrário, se eles usam a justiça, a congregação usa a justiça para derrubar canais, dar strike. Por que eu não posso? Que diferença que tem a congregação, ou não digo a congregação, o CNPJ, é uma empresa, não é o nome de uma igreja, mas é uma empresa porque tem CNPJ. Se eles podem, por que eu não posso? Qual a diferença? Eu também tenho liberdade, também sou cidadão, além de europeu, sou cidadão brasileiro, ok? Então, irmãos, quero deixar claro para vocês aqui que eu não tenho nada contra irmão nenhum, não tenho mágoa contra irmão nenhum, nem contra ninguém. Apenas eu quero dizer para vocês, irmão, que quanta coisa Deus me deu de fazer por misericórdia. Não foi porque eles mandaram, não, eu fiz porque eu senti. Então, se eu fiz porque eu senti, não vou culpá-los. Eu viajei para a África porque eu senti, fui para os Estados Unidos porque eu senti, por eles eu não ia para lugar nenhum. Ficava só ali, amarrado com os meus pés na mesa e pronto, para mim não falar. Para muitos eu nem pregava, para muitos eu nem precisava atender reunião da mocidade. Eu fui para ancião por um milagre, porque eu era pobre, não tinha nada, certo, irmão? E Deus falou que eu ia para ancião, mas Deus, eu sentia que eu não ia ficar ali, irmão. Comecei a ver muita coisa fora, irmão. Muita coisa que eu não vou falar aqui para não denegrir a imagem de ninguém. A ponto de um irmão ancião chegar para mim e falar, ó, dentro de pouco tempo esse ancião mais velho aqui morre
E você e eu vamos ficar aqui no continente. Falou para mim, eu voltei horrorizado, irmão. Um irmão do ministério, ancião, desejar a morte do mais antigo, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Isso aí é um absurdo, um absurdo. Não tenho nada para falar contra ancião nenhum, irmão. Nem contra o irmão que pegou minha carta, nem contra o que pediu. Eu não tenho nada. Apenas o que eu tenho que falar é que eu não podia assinar a carta, mas eu também estava inconsciente, eu fiz. Ah, mas houve uma acusação. Houve, você falou isso, você falou aquilo. Irmão, o que eu falei ou o que eu deixei de falar é uma coisa psicótica, psicológica. Quem entende, só o psiquiatra que me explicou. Para começar, ele falou, você tem lembrança de alguma coisa? Eu falei isso, vagamente passa alguma coisa na minha mente. Ele falou, você está com um problema chamado psicossomático. Você, para começar, você não está funcionando como natural por causa da medicação. Então tudo isso que estão falando é um crime, e um crime horroroso, o psiquiatra falou para mim, contra você. E ainda fazer você assinar uma carta. Você não sabe que você não podia assinar carta nenhuma porque tem um documento aqui que consta que você não pode? Isso é crime. Se você quiser, eu vou com você nessa denominação. Me fala o nome da denominação. Eu não falei o nome para não denegrir a imagem da denominação. Muita gente pensa que eu saí por aí falando o nome. Não falei, irmão. Não falei o nome de ninguém. Eu assumi a responsabilidade. Certo, irmãos? Para não trazer problema para a instituição, porque tem muitas pessoas que eu amo lá dentro. Só que me decepcionaram, porque quando eu precisei de visita daqueles que eu amavam, ninguém foi na minha casa. Só foi um velhinho que tinha sido libertado do câncer quando eu orei. E esse velhinho, Deus fez uma obra maravilhosa, mesmo porque proibiram ele de ir na minha casa. Ele foi falar com o diácono disse assim, olha, não adianta ir lá que ele não quer receber visita. Como não quer, irmão? Eu estava 3 meses fechado dentro de um quarto, tomando medicamentos. Não aguentava nem em pé. Eu não tinha mais fome, não tinha mais apetite. Eu tomava um suco, uma coisa que me davam lá, que umas jovens me faziam lá e dava para minha esposa. Era aquilo que eu comia. E tudo isso foi causado por problemas psicológicos. E depois eu fiquei curado, irmãos. Hoje eu sei que foi permissão de Deus, mas foi problemas psicológicos. E quando eu fui falar com o ancião, eu disse para ele, ele me perguntou, você foi no Ministério Jandira? Eu falei, fui. Então nem adianta pedir reunião, porque mesmo que você diz, mesmo que você traga esse atestado, ou que você traga um documento médico, ou que você venha com um médico, nós temos uma circular aqui que diz que aquele que foi congregar no Ministério Jandira apostatou da fé e já não é mais nosso irmão e não tem direito de exercer ministério. Eu falei, tá bom, irmão, Deus abençoe. Desliguei o telefone e hoje vocês estão vendo aí que os irmãos do Ministério Jandira, que é da Igreja Apostólica, estão congregando lá. Eu não tenho nada contra, irmãos, pelo contrário, para mim tanto faz. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu tenho até que dizer para vocês que muitos falam do irmão Samuel. Eu não falo porque o irmão Samuel me ligou. Ele não vai lembrar disso, talvez, né? Quem sou eu diante de tantas pessoas? Quem sou eu para ele lembrar, né? Ele me ligou, me tratando com muito carinho, com muito amor, irmãos. Eu não posso falar dele nessa parte, não. E nem em nenhuma, porque eu não conheço ele direito. A única coisa que eu sei é que quando ele ligou para mim, ele falou, irmão, fiquei sabendo uma coisa. E ele falou palavras me confortando a minha alma. Certo, irmão? Não sei qual seria o seu interesse, nem me interessa. Uma coisa é que ele falou bem e me ajudou com as palavras dele. Quando eu estava muito em aflição, ele me ligou. Não sei qual foi a intenção, porém o que ele falou, talvez ele nem lembre, mas o meu coração se encheu de paz, irmão. Então Deus abençoe ele, que isso também está diante de Deus registrado, irmão, certo? Agora, daqueles que eu esperava que viesse me visitar, irmão, eu não estou me justificando, vocês não estão entendendo? Eu queria apenas que os meus amigos, aqueles que eu tinha como amigos, fossem na minha casa, orassem comigo, me ajudassem, porque eu estava com muita depressão. Eu estava me sentindo muito sozinho, a depressão era profunda, irmão. E ainda eu, sem saber, deixei de tomar uma medicação
E o médico depois me chamou a atenção, ele falou, meu Deus, você podia ter cometido um suicídio involuntário. Eu falei, mas o que é isso, doutor? Ele falou, bom, você poderia, por causa da falta dessa medicação, você poderia, vamos supor que você morasse num prédio, você mora em casa térrea, você poderia abrir a janela pensando que estava atravessando a rua e caísse do prédio. E todo mundo ia pensar que você se suicidou, sendo que não foi. Você viu a avenida, você viu aquilo que não existia. Isso chama, ele falou o nome. E você teve também um problema de existência substancial, eu acho que é isso. Eu me via fora do corpo, irmãos, como se eu estivesse fora. É muito difícil, eu não quero nem lembrar disso, mas eu estou falando tudo isso para os irmãos verem que eu estava enfermo. Ainda estou, inclusive, estou aqui em Portugal fazendo tratamento, irmãos. E graças a Deus eu melhorei 100%. A única coisa que não está boa em mim é um pouco o coração. E estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz aqui. Aqui congreguei várias vezes também. Mas depois, uma noite, eu fui congregar. Deus me revelou a palavra no meio do caminho. Mostrou para mim quem ia atender o culto. Certo, irmão? Falei para minha esposa antes de chegar na igreja, vai estar o irmão fulano lá, ele vai atender o culto e Deus vai falar comigo. E ele estava lá, pregou a palavra e Deus falou na boca dele, tem alguém aqui que você vai voltar a atender o teu ministério, vai fazer aquilo, vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Você vai batizar, você vai ungir, você vai orar, você vai... Eu falei, como? Se eu estou cortado? Não tem como isso, você não vai cumprir nunca. Aí o Senhor falou comigo, Deus mandou um anjo de Deus, que eu não sei nem quem é, ligou do Brasil para mim, irmãos, em privado, não me conhece, nunca me viu, disse que Deus mostrou meu telefone e disse para mim continuar exercendo o meu ministério, mesmo sem estar debaixo de um jugo denominacional. Se bem que já no Brasil, esta igreja aqui, irmão, que é a ICP, que é uma igreja que eu posso dizer para vocês, eu não estou debaixo de instituição, mas essa igreja ICP, que fica lá em Jacarepaguá, na estrada do Cafundó, 1850, no Jordão, no Rio de Janeiro, essa igreja aqui, irmãos, é uma igreja que não é exclusivista, recebe aqueles que estão quebrados e machucados, trata deles, certo, irmão? Coloca unguento nas feridas, e é um verdadeiro hospital. E o irmão que cuida desta obra, Deus que o abençoe grandemente, porque ele tem muito amor no coração. Não só ele, mas também o outro irmão, que é da mesma, não é o mesmo nome, mas tem a mesma comunhão, e coloca na frente casa de oração, para não se dizer que é uma igreja, casa de oração, porque a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração. E ali também eles se reúnem e tem um grupo muito grande, está crescendo muita obra lá no Pará. E eu estou ainda em comunhão com eles. Porém aqui em Portugal, irmãos, eu como não tem a casa de oração, eu digo que a minha casa é casa de oração, porém nós estamos trabalhando livres, porque da forma que Deus vai nos guiando, irmãos. Não é que eu saí da casa de oração, não é isso. É porque o irmão disse que nós temos liberdade, então eu tenho liberdade de fazer aquilo que Deus me faz sentir. Nós temos comunhão uns com os outros. Aqui nós pretendemos nos reunir nas casas, como estamos fazendo, irmãos. E já fiz batismos, já Deus me deu de ordenar ancião. E Deus está abençoando, irmãos. Só que se caso nós formos registrar, porque eu acho que isso não vai acontecer, pelo que eu estou vendo aqui na Europa, e as coisas que estão acontecendo no mundo, irmão, eu acredito que não vai acontecer não. Logo, logo nós vamos ter grandes surpresas em todas as igrejas aí. Escute o que eu estou falando, irmão. Uma coisa eu tenho a dizer, tomara que demore isso, né? Porque senão a gente vai ver quem é o crente mesmo e quem não é. Quem está firme em placa denominacional ou quem está firme realmente em Jesus Cristo. Instituição não salva, placa de igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Parede de igreja, irmão, isso daí é coisa que não salva. Por isso é melhor chamar casa de oração, porque a igreja é quem está lá dentro, somos nós, está entendendo, irmão? Então, irmão, você testemunhado, você
testemunhado, quer dizer, quem está sendo anunciado o Evangelho, discipulado, né, do Evangelho, quer se batizar, por favor, tenha cuidado. A congregação cristã é uma igreja muito assim, no início que você chega, você vai ser tratado como um anjo. Eles vão te pegar você no colo, vão te dar inário, vão colocar você sentado lá no primeiro banco e vão falar que ali é a graça, que lá é a salvação, que só lá tem a vida eterna. Você vai olhar aquela orquestra, vão dizer que ninguém ganha nada. E tudo isso, irmão, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu não vou entrar em detalhes aqui para o vídeo não ficar longo. Se você quiser saber detalhes, manda e-mail para mim, simõesraul83@gmail.com. Aí eu te passo meu WhatsApp e te conto direitinho os detalhes, tá bom? Para você não ser enganado, porque depois que você batiza, passou 2, 3 anos, se você der uma escorregadinha, eles te vê você de bermuda na rua, é capaz eles não te saudar mais. Ou se você não está liberto ainda de alguma coisa, tem lugares, irmão, em Santa Catarina, que você não pode tomar um copo de vinho. Já no Brasil, já em São Paulo, eu já fui em casa de irmãos anciães que tinha caixas e caixas e caixas da Itaipava, daquele irmão lá que eu não vou falar o nome dele, que teve envolvido em alguns problemas aí que não me interessa. Não citei o nome, mas o nome da cerveja dele eu posso citar, porque é uma cerveja que faz até propaganda na televisão. Quem gosta, né? Então os irmãos vejam. Para uns é uma coisa, para outros é outra. Então, irmão, não estou dizendo que é pecado tomar uma cerveja. Não estou dizendo isso. Isso é problema de cada um. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, irmão. Nós não se envolvemos com isso. Isso aí é uma coisa particular. Desde a hora que a pessoa saiba o que está fazendo, irmão, e que não perca o seu controle, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É claro que a pessoa não vai pegar um garrafão de vinho e vai tomar de uma vez só. Eu gosto de um pouco de vinho, mas eu não vou pegar um garrafão de 5 litros e tomar na hora só, irmão. Tá entendendo? Ninguém aqui tá querendo ensinar alguém a se embriagar. Entendeu, irmão? Muito pelo contrário. Não sou contra quem toma cerveja também. Se a pessoa gosta, se tem condições de comprar e tomar uma latinha, duas, e não se sente mal, problema da pessoa, isso é uma coisa particular da vida de cada um, nós não temos que se meter, irmão. Nós temos que ir contra o vício, no sentido da pessoa ficar viciado, da pessoa não viver mais sem aquilo. Toma uma, toma duas, toma 10, toma 30, toma 40, toma 50, e daqui a pouco a pessoa já está caída, vomitando, desculpa a expressão, e falando besteira. É outra coisa, irmão. Tá entendendo? É outra coisa. Aqui em Portugal nós temos por hábito já, o português toma vinho. Eu gosto de vinho. Vou mentir, vou dizer que não gosto. Eu sou transparente. Só não vou encher minha cara, irmão. Ontem eu tomei um pouquinho de vinho assim antes da janta, mesmo porque eu tô com colesterol muito alto. Minha veia do meu coração já teve que fazer cateterismo. E o médico mesmo falou que o vinho ele dissolve porque ele tem fino. Ele tem um certo negócio lá que limpa, não sei explicar, irmão. Eles que entendem. Mas eu não estou falando de bebida aqui, irmão. Eu quero falar que quando você entrar lá dentro, tudo vai ficar pecado depois. E se você fizer alguma coisa, eles já te cortam. Você fica sem liberdade. Você ficou sem liberdade, ó. Ninguém mais quer te saudar. Principalmente se surgir uma suspeita de alguma coisa. Daqui a pouco eles vão dizer que você já não é irmão. Então aquelas pessoas que te saudavam, que te bajulavam, já não vão mais atrás de você, já não vão mais na tua casa. Aqueles que se diziam amigos, principalmente quando a gente tem ministério, como eu tinha, somem tudo, você fica sozinho. Imagina uma pessoa que tinha 3.000 contatos no celular, aqui fala telemóvel, de repente fiquei sem nada. E os que me ligavam ainda ligavam para falar mal de mim, chamar eu de pecador, de adúltero, de isso, de aquilo. Até de ladrão eu fui chamado, porque eu viajava sem coleta. Então como é que esse homem pobre, que mora numa casa de Coab, morava numa casa de Coab, né? Pode conseguir viajar para a África, para os Estados Unidos, para tudo quanto é lado. Irmãos, eu trabalhava, embora muitas vezes o meu trabalho foi de dentro da minha casa, sem precisar sair. Às vezes quando eu vendia
algumas mercadorias que eu tinha, clientes, eu por telefone eu fechava grandes vendas. Eu não precisava ficar saindo, já tinha uma clientela. Mas eu vou ficar dando satisfação para esses irmãos? E depois fui trabalhar numa clínica de um excelente irmão. E lá, irmãos, eu tinha liberdade, quando eu precisasse sair, até de administrar minhas férias. Então não ia com coleta de igreja não. Teve um irmão que colocou aí no comentário, ele foi com coleta de igreja, agora cortaram as asas dele. Esse irmão é um mentiroso, mentiroso mesmo. Deus que tenha misericórdia. Ele não sabe de nada e fica falando coisas. Irmão, cuidado, irmão, você que está testemunhado, não te batize em qualquer lugar. Entre em contato conosco. Irmão, olha, eu cheguei aqui, fui recebido tão bem por uma Assembleia de Deus aqui. Depois aqui também perto da minha casa tem uma outra Assembleia de Deus muito grande, uma Assembleia de Deus tradicional, das antigas, de 1910, 1908, sei lá, irmão. O pastor, os dois pastores, eu admiro muito, são muito humildes, não vejo eles ficar falando em dízimo, em dinheiro, não vejo nada disso, irmão. Eles só falam assim, cada um já sabe o seu compromisso, pronto. E ali Deus prepara o que tem que preparar, porque uma igreja daquela realmente precisa. Conheço um outro pastor que é um excelente amigo meu, que eu tenho um grande carinho por ele, irmão, um carinho extremo. Se você está em Portugal, você quiser saber, entre em contato comigo que eu te indico essas igrejas que são igrejas boas. E tem uma outra igreja também, que também tem um irmão que eu gosto muito dele, quero ele muito bem. Ele era aqui perto da minha casa, mas agora mudou. Eu não me lembro o nome da rua da igreja onde ele está. Irmãos, são pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, pessoas que não querem o mal de ninguém, pessoas que não condenam ninguém, pessoas que estão pregando o amor de Jesus Cristo. Irmão, eu não estou falando mal da congregação. Eu quero dizer que a congregação, irmão, deveria fazer isso. Deveria pegar aqueles que estão machucados e feridos e cuidar deles, para ver se eles se recuperam, mas não jogar fora. Porque tem muita gente, irmão, que por causa de uma doutrina que tinha, que essa doutrina, depois entre o ministério foi falado que não era pecado de morte, eu não vou falar para não... Sabe o que aconteceu? Essa doutrina fez muita gente se suicidar, irmão. Até hoje faz. Por causa do que? A pessoa pensa que não tem mais a vida eterna. Às vezes ninguém sabe que aquela pessoa fez aquilo, mas aquilo fica corroendo na mente. A pessoa vai lá, tira a vida, se suicida. Tudo por causa de uma igreja, de uma doutrina mal explicada, irmão. Aí depois, sabe o que eles falam? Foi que nem Judas. Chama de Judas. Agora estão fazendo funeral, não sei como, né? Porque antes nem funeral não fazia. Mas devido às leis ou devido a alguma opressão, não sei, estão fazendo funeral de quem se suicida. Porém, a pessoa não tem noção, irmão, que a pessoa que se suicidou às vezes não estava nem em consciência sã, estava surtada. Eles não pensam nisso, eles acham que aquela pessoa se suicidou vai para o inferno. Eles não analisam a situação da pessoa. Irmão, eu não sou a favor do suicídio, mas vamos analisar, irmão. Existe o suicídio involuntário. Eu descobri isso com um psiquiatra que estuda isso. Então, irmãos, cuidado com essas igrejas que propagam essas doutrinas. Eu não estou arrependido de ter saído da congregação. Eu amo muitos irmãos da congregação. Ainda ontem falei com um que eu tenho um grande carinho por ele, um irmão que nunca me desprezou. Não estou falando mal da instituição, estou alertando. Cuidado, irmãos. Porque no momento que você precisa, no momento que você precisa de uma visita, eu tenho certeza, eu posso fazer uma pergunta aqui. Não é que eles não visitam todos, eles vão visitar aqueles que eles acharem conveniente. Se for um pobre que morar dentro de uma favela, irmão, às vezes eles visitam, para depois chegar lá na frente, nós entramos numa favela que não sei o que, e se vangloriar. Agora, raramente acontece, certo, irmãos? Quem faz isso, essas visitas, são os irmãos que estão no banco. O ministério, ele vai mais aonde tem churrasco, aonde tem comida, aonde tem banquete. Eu pergunto para alguns inscritos desse canal, quantos anos depois que você saiu ou que você parou, que alguém do ministério foi na tua casa?
Eu não estou falando mal de todos, nem generalizando, irmãos. Irmãos que estão doentes, são chamados a atenção, que eu subi há pouco tempo, porque contaram a sua necessidade. Eu acho um absurdo, quer dizer que aquele irmão não pode contar a necessidade dele, mas como é que o ancião pode levantar no púlpito e contar a necessidade que tem que construir uma igreja que vale 30 milhões? E o pobrezinho que está precisando de uma compra ou de um remédio não pode contar a necessidade dele, porque senão ele vai ser chamado de pedicheiro. Que diferença existe entre ele e a instituição? A instituição quer dizer que tem que ser preservado o nome. Ah, não pode falar porque o nome não pode sair na mídia. Que as autoridades possam examinar bem essas instituições, hein? Que dizem que não ganham nada. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem pastores evangélicos que ganham muito menos do que esses irmãos que estão atendendo e que dizem que não ganham nada. Porque eles fazem coisas que vocês nem podem imaginar para conseguir o dinheiro. Eles não ganham lá do salário, mas eles ganham por fora. Se vocês não examinarem, se vocês forem fazer uma investigação mesmo em cima, vocês vão descobrir. Certo, irmão? Isso aí é até uma denúncia, por causa que existem pessoas que mentem com a cara lavada pro povo, irmão. Ainda tem coragem de dizer que foi Deus. Isso que deixa a gente indignado. Deus abençoe a todos. Foi apenas um desabafo. Que os irmãos da congregação me perdoem, não estou falando de vocês, nem estou falando da instituição, mas sim de um grupo, às vezes até pequeno, da liderança. E vocês não têm culpa disso, certo? Sei que vai aparecer alguém aí me xingando, me chamando de lobo, me metendo pau, falando um monte de coisa. Irmão, aqueles que falarem isso, eu vou apagar, vou tirar, ou vou deixar para algum membro do meu canal falar com você, tá bom? Deus seja louvado.